Salve, amigos e amigas da astronomia! Antes de mergulharmos no episódio de hoje, eu quero agradecer de coração a todos que têm acompanhado o canal, comentado, compartilhado e ajudado essa comunidade a crescer. É graças a vocês que seguimos explorando os segredos mais profundos do cosmos. E hoje, prepare-se. Vamos falar sobre algo que confunde até quem acha que entende do assunto. Se você ama o universo tanto quanto eu, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque o que vem pela frente é só o começo de uma jornada muito maior. Aqui, cada vídeo é um convite para enxergar o espaço com outros olhos. Agora, imagine o seguinte: uma luz cruza o céu noturno, brilhante, rápida, quase hipnótica. Você olha, se encanta e pensa: isso foi um meteoro? Ou talvez um cometa, ou quem sabe, um pedaço antigo de outro planeta vagando há milhões de anos. Pois é, o céu está cheio de visitantes, mas nem todos são iguais. E entender quem é quem nesse palco cósmico é fundamental para compreender o papel do 3I Atlas, o misterioso viajante interestelar que, mais uma vez, está desafiando tudo o que acreditávamos saber sobre o espaço. E é por isso que eu te convido a embarcar comigo nesta viagem. Porque ao entender as diferenças entre meteoro, meteorito, asteroide e cometa, nós não estamos apenas classificando rochas. Estamos decifrando mensagens antigas do universo. Mensagens que o 3I Atlas pode estar trazendo de muito, muito longe. Vamos começar do início. Quando olhamos para o céu e vemos aquele risco de luz cortando a escuridão, o que chamamos de estrela cadente, na verdade, estamos presenciando um meteoro. É o fenômeno luminoso causado quando um pequeno fragmento de rocha ou metal, chamado meteoroide, entra na atmosfera da Terra a altíssimas velocidades, algo entre 30 e 70 km por segundo, e se aquece até se desintegrar. Esse brilho intenso é o resultado do atrito com o ar, e o espetáculo dura apenas alguns segundos. A maioria se desfaz completamente, desaparecendo sem deixar vestígios. Mas às vezes, algo sobrevive à queda. Quando esse fragmento resiste ao fogo da reentrada e toca o solo, ele recebe um novo nome: meteorito. E é aqui que as coisas ficam fascinantes. Meteoritos não são simples pedras, são cápsulas do tempo. Alguns têm a mesma idade do Sistema Solar, cerca de 4,6 bilhões de anos. Outros vêm de Marte ou até da Lua e carregam informações sobre a formação dos planetas, a composição de estrelas antigas e, em alguns casos, os elementos que podem ter dado origem à vida. Sim, cada meteorito é uma espécie de DNA do cosmos. Um fragmento do passado que atravessa o tempo e o espaço para cair aos nossos pés. Mas nem todos os viajantes do espaço cruzam o caminho da Terra. Muitos seguem órbitas próprias ao redor do Sol. E é aí que entram os asteroides e os cometas. Os asteroides são blocos rochosos, muitas vezes metálicos, que orbitam o Sol, principalmente entre Marte e Júpiter, em uma região conhecida como o Cinturão de Asteroides. São como os tijolos que sobraram da construção dos planetas, pedaços de um projeto que o universo começou, mas nunca terminou. Alguns são pequenos como carros, outros têm centenas de quilômetros de diâmetro. E embora a maioria seja inofensiva, alguns têm trajetórias que cruzam a da Terra, o que explica o interesse da NASA em monitorá-los de perto através de sistemas como o Planetary Defense Coordination Office. Agora, os cometas, por outro lado, são viajantes mais distantes e mais teatrais. Eles vêm das bordas geladas do Sistema Solar, regiões como a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper. São compostos basicamente de gelo, poeira e rochas. Quando se aproximam do Sol, o calor faz esse gelo sublimar, isto é, passar diretamente do estado sólido para o gasoso, criando as belas caudas luminosas que se estendem por milhões de quilômetros.
Essas caudas sempre apontam para longe do Sol, empurradas pelo vento solar, e são o que tornam os cometas tão icônicos e fascinantes para quem observa o céu. Mas, e se eu te dissesse que há algo que escapa a todas essas categorias? Algo que parece com um cometa, mas se comporta como um asteroide, que não nasceu no nosso sistema solar, mas viaja através dele como se o conhecesse há eras. É aí que entra o 3I Atlas. Descoberto recentemente e classificado como um objeto interestelar, o 3I Atlas não é apenas mais um corpo cósmico, é um mensageiro de outro sistema estelar. Um viajante que cruzou o abismo entre as estrelas para nos visitar. O número 3I indica que ele é o terceiro objeto interestelar já detectado passando pelo nosso sistema solar. Antes dele vieram o Oumuamua, em 2017, e o 2I Borisov, em 2019. Mas o 3I Atlas é diferente. Nas últimas observações feitas antes do periélio, o ponto em que ele chega mais próximo do Sol, detectou-se uma expulsão massiva de gás e poeira, como se estivesse tentando se libertar de algo, ou talvez resistindo à intensa radiação solar. E é justamente esse comportamento que reacendeu o debate entre astrônomos. O 3I Atlas é um cometa ou algo completamente novo? Ele tem uma órbita inclinada, veloz e instável, o que lembra um cometa. Mas seu núcleo parece mais denso e rochoso, com características típicas de um asteroide. Essa dualidade o coloca exatamente na fronteira entre essas categorias. E talvez revele algo que ainda não compreendemos totalmente sobre a formação dos sistemas planetários. Quando o telescópio James Webb foi apontado para a região por onde o 3I Atlas se aproximava, alguns cientistas relataram leituras espectrais incomuns. As emissões de gás e poeira não correspondiam exatamente ao padrão dos cometas convencionais. Isso levantou uma hipótese ousada. E se o 3I Atlas for um híbrido, um corpo intermediário entre cometa e asteroide, moldado em outro sistema solar com condições completamente diferentes das nossas? Se for verdade, estamos diante de algo que pode reescrever nossa classificação dos corpos menores do universo. Afinal, como distinguir um tipo de objeto de outro quando até mesmo o universo parece borrar as fronteiras entre eles? A cada nova observação, o 3I Atlas parece lançar uma provocação à ciência. Talvez o que chamamos de asteroide e cometa não sejam categorias opostas, mas estágios diferentes de um mesmo processo. Um asteroide, com o tempo e o frio, pode acumular gelo e se tornar um cometa adormecido. Um cometa, após perder suas reservas voláteis, pode virar um asteroide inerte. E quando um fragmento desses corpos é lançado em direção à Terra, se desintegrando na atmosfera, temos o meteoro. E se ele sobrevive, o meteorito. É como se todas essas formas fossem capítulos de uma mesma história, conectadas por uma linha invisível que atravessa bilhões de anos. E o 3I Atlas seria o elo que faltava nessa narrativa cósmica? Pense comigo, ele viajou por talvez milhões de anos, vindo de um sistema estelar distante. Passou por eras de silêncio, atravessou nuvens de gás interestelar e agora, ao se aproximar do Sol, desperta como se algo em seu interior respondesse à luz. Esse despertar, registrado por telescópios e satélites, é mais do que uma curiosidade astronômica. É um lembrete de que o universo está vivo, em constante transformação. E é aí que está o verdadeiro fascínio. Entender a diferença entre meteoro, meteorito, asteroide e cometa não é apenas aprender nomes. É perceber que o cosmos é dinâmico, que tudo se conecta, que cada fragmento de rocha carrega um pedaço da história de onde viemos. Quando olhamos para o 3I Atlas, não estamos observando apenas um ponto brilhante em meio às estrelas. Estamos testemunhando o eco de outros sóis, de outros mundos, de outras possibilidades de existência. Talvez
em seu núcleo gelado haja compostos que nunca existiram aqui. Talvez nas partículas que ele libera estejam os mesmos elementos que um dia caíram na Terra em forma de meteoritos e ajudaram a construir a base da vida. E essa é a beleza da astronomia. Cada objeto é uma pergunta. O 3I Atlas, com sua cauda instável e trajetória improvável, está nos fazendo perguntar novamente o que realmente sabemos sobre o universo. Quantos outros visitantes interestelares já passaram despercebidos por nós? E o que mais pode estar vindo em nossa direção agora, silenciosamente, no escuro entre as estrelas? Ao final das contas, o 3I Atlas nos obriga a rever nossas certezas, a distinguir não apenas entre meteoro e cometa, mas entre o conhecido e o desconhecido. E talvez seja isso o mais importante, o reconhecimento de que mesmo com toda a tecnologia e ciência, ainda estamos aprendendo a olhar para o céu. Então, da próxima vez que você vir uma luz cruzando o firmamento, lembre-se, pode ser apenas um pequeno fragmento queimando na atmosfera, mas também pode ser o último vestígio de um mundo que já não existe mais. E se o 3I Atlas nos ensinou algo, é que cada brilho no céu merece ser observado. Porque no universo, até o menor grão de poeira pode guardar um segredo imenso. Se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte de uma comunidade que acredita que o conhecimento e a curiosidade são as maiores formas de explorar o infinito. Aproveita esse momento, deixa o like, compartilha este vídeo com alguém que também ama o espaço e se inscreve no canal. Nos próximos episódios, vamos mergulhar em novas descobertas do James Webb, da NASA e, quem sabe, de outros visitantes interestelares que estão a caminho. O universo está falando e aqui, juntos, nós continuamos ouvindo.